Recentemente, um caso envolvendo a deputada federal Joyce Hasselmann está deixando muita gente perplexa. A deputada refere que acordou na casa dela cheia de lesões, com várias fraturas no rosto, no corpo. O que será que causou? Ela refere que pode ter sofrido um atentado. Mais recentemente foi divulgado que ela fazia um uso regular de um remédio para dormir, o Zolpidem. Será que esse remédio pode ter sido a causa dessas fraturas, desse acidente, desse ocorrido estranho, né, que está sendo investigado com a deputada Joyce Hasselmann? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, então confira comigo depois da vinheta aqui no canal Saúde da Mente. Olá! Eu sou Marco Abud, sou médico psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Muitas pessoas, muitos alunos, muitos pacientes, muitos colegas têm perguntado para mim, depois que saiu essa notícia de que ela fazia uso do Zolpidem: será que o Zolpidem pode causar um comportamento tão estranho numa pessoa que ela não se lembre e ela pode sofrer acidentes com múltiplas fraturas, como ocorreu com a Joyce? A resposta é sim, o Zolpidem pode causar isso, assim como as medicações da família do Zolpidem. Então eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, tem um vídeo em que eu falo especificamente do Zolpidem. Quem participou das maratonas em que eu falo da insônia sabe muito bem o risco desses remédios. Então assim, o Zolpidem ele é classificado como um hipnótico. Hipnótico quer dizer o quê? Uma medicação que faz você dormir. Hipnótico é isso, medicação que faz você dormir. Então ele é um hipnótico não benzodiazepínico. O que quer dizer isso? Os remédios para dormir, classicamente, eles são da família dos benzodiazepínicos. O mais famoso é o clonazepam, o Rivotril. Tem também o Frontal, o Diazepam, o Lorazepam, o Cloxazolam. Todas essas medicações elas são feitas naquela receita azul de receitas para medicações controladas. São todos remédios tarja preta, que têm risco de causar dependência. Essas medicações da família do Rivotril, do Frontal, do Lorax, são chamadas de benzodiazepínicos. Existe uma outra família um pouco mais moderna, mas que é muito parecida com essa família, que são chamados de hipnóticos não benzo ou droga Z. Por quê? Porque todas as medicações dessa classe, o nome delas começam com Z. Tem o Zolpidem, a Zopiclona e a Exopiclona. Esses remédios, eles foram lançados há alguns anos com a promessa de que eles seriam remédios que fariam você dormir, como o Frontal, como o Rivotril, como o Diazepam. Só que eles não levariam à dependência, eles seriam muito mais seguros. Só que isso, na verdade, não passou de um bom marketing. O que nós observamos na prática clínica é que eles têm tanto risco de causar dependência quanto esses remédios antigos. E eles têm um risco adicional. O Zolpidem, que é o princípio ativo de vários remédios. O nome mais referência, mais conhecido é o Stilnox, o Stilnox CR ou PATS. O Zolpidem, a Zopiclona, que é o Imovane, ou a Exopiclona, o Prisma, eles podem gerar comportamentos estranhos, comportamentos involuntários que às vezes podem ser muito perigosos depois que a pessoa faz uso desses remédios. Então ele pode fazer com que a pessoa se envolva em uma série de atividades sem se lembrar e sem ter controle. Ele pode causar parassonias. Parassonia seria alterações do sono, principalmente sonambulismo. E ele pode causar perda de memória nas horas seguintes depois que você toma o remédio. Até 5%, ou seja, 5 em cada 100 pessoas que tomam essas medicações vão ter alterações de memória depois, nas horas seguintes das quais ela faz o uso da medicação. Por que isso acontece? Eu vou explicar bem simplificadamente. Essas medicações elas atuam potencializando de uma forma brutal uma substância chamada GABA. O GABA ele é um neurotransmissor, é uma substância responsável pelo relaxamento dos neurônios, ele diminui a função dos neurônios.
É importante ter GABA? Sim. Por quê? Porque ele ajuda o cérebro a relaxar, ele ajuda o cérebro a voltar para um estado de calma. Só que isso de uma forma natural. Quando esse tipo de medicação atua no GABA, ele promove uma rajada de GABA dentro do seu neurônio e isso faz com que o neurônio desligue totalmente. Então, ele serve como um interruptor do cérebro. Ele faz o cérebro desligar. O cérebro ele não dorme, ele não entra num sono saudável, que possui várias fases de sono, sono profundo, sono REM. Não, o cérebro simplesmente desliga. Só que o Zolpidem, que é essa medicação que a Joyce Hasselman usa, ela referiu que usa, e também medicações como a zopiclona, a exopiclona, essas medicações elas desligam o cérebro, principalmente esta parte pré-frontal, que tem a ver com o impulso, com a concentração e a memória, e ela desliga a área que é responsável por você ficar acordado. Então, de fato, você dorme. Só que ela pode ativar áreas relacionadas a emoções, áreas relacionadas a movimento, áreas relacionadas a comportamentos muito impulsivos, áreas relacionadas a coisas muito primitivas. E aí é que mora o perigo. Então esses remédios desligam o centro do controle, desligam a parte de você ficar acordado, o centro da vigília, só que podem aumentar o centro das emoções, o centro dos instintos, podem aumentar o centro do movimento motor muscular. Então, muitas pessoas, caso elas não durmam depois que elas tomam a medicação, ou mesmo depois que elas dormem, elas podem levantar, acordar de madrugada e ter vários comportamentos que ela não se lembra. Existem relatos na literatura de pessoas que cometem suicídio, pessoas que dirigem e sofrem acidentes, pessoas que colocam-se, na verdade, nas mais estranhas situações. Tem um médico que foi meu professor, ele falou que tomou uma dessas medicações para viajar, para dormir no avião. Ele acordou no hotel e ele tinha saído do voo, alugado um carro no aeroporto, dirigido até o hotel dele, entrado, feito o check-in, dormiu e ele não se lembrava de nada disso. Muitas pessoas tomam essa medicação e nas horas seguintes elas podem mandar mensagem para chefe, para ex-namorados, para namoradas, mensagens com conteúdo extremamente estranho, mensagens desinibidas, podem fazer coisas que vão trazer consequências muito ruins no dia seguinte e, em último caso, elas podem sim se colocar em risco, elas podem sofrer acidentes e pessoas chegam até a cometer suicídio nesses momentos. Isso é muito raro, isso não é comum. O que nós vemos é que 5% das pessoas vão ter esta amnésia anterógrada, ou seja, elas vão se esquecer das coisas que elas fazem depois das medicações. Mas esses comportamentos, entre aspas, bizarros, eles são descritos. Existem vários relatos na literatura, tem até uma revisão de 2020 dos pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que eles viram que existem vários relatos e isso é algo que deve sim conter no aviso da bula. Isso deve ser algo que é dito para os pacientes. E o pior, que esses remédios eles causam dependência e eles não tratam a insônia de verdade. A insônia é tratada principalmente através de um mecanismo chamado de terapia cognitiva comportamental para insônia, que muda a causa base da insônia. Eu falo disso em outros vídeos aqui no canal. É o tratamento natural mais eficiente que existe para insônia, tanto a curto prazo quanto para prevenir recaídas. Mas essas medicações são muito simples de usar, elas causam um efeito rápido, só que sim, elas podem gerar esse risco. Está relacionado a aumento de dose. Então, se você usa uma dose X e de repente você, por conta ou às vezes orientado por alguém, você começou a aumentar a dose rapidamente, o risco é maior, mas isso pode ocorrer de forma imprevisível. Então, aqui eu não estou dizendo, não quero emitir nenhum tipo de juízo de valor sobre este caso da deputada. Eu gosto de deixar isso muito claro, não tenho a menor competência para saber como estão sendo as investigações e nem participei, nem tenho nenhuma relação com a perícia médica no caso. Agora, para responder esta dúvida, esta medicação pode causar
acidentes e a pessoa não se lembrar e esses acidentes serem acidentes sérios, sim. Pode. É comum? Não. São remédios que nós prescrevemos, são remédios que têm a sua indicação. A questão é que são medicações que são feitas para serem usadas muito pontualmente, não a longo prazo, porque elas não tratam nada, elas não tratam a insônia. Elas servem para serem como se fossem extintores de incêndio, SOS, para momentos pontuais, até que você possa tratar através de métodos eficazes. Existem métodos medicamentosos, mas métodos não medicamentosos são muito eficientes para tratar as causas base do que está atrapalhando o seu sono, ok? Então, esse é o aviso. Porém, se você faz uso desses remédios, não precisa também se desesperar e parar automaticamente, porque você pode ter abstinência, você pode ter reações ruins, mas conversa com seu médico, se você faz uso crônico, sobre outras estratégias não medicamentosas para tratamento da sua insônia, que elas existem, são muito eficazes, ok? Agora, se você já teve algo parecido, muito importante conversar com seu médico sobre isso, porque ele vai orientar você sobre uma possível troca. Certo? Espero que esse vídeo tenha esclarecido esse ponto. Como eu falei, mais uma vez, é raro, não é todas as pessoas que têm. A grande questão do Zolpidem, da Zopiclona e da Exopiclona, né, que é o Stilnox, o Imovane e o Prisma, não seria exatamente isso. Isso é algo que, se ocorreu uma vez, tem que ter muito cuidado e conversar com o médico para suspender. Mas o principal é que essas medicações causam sim dependência, elas não tratam as reais causas da insônia. Bom, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham, né, sobre o caso, se vocês fazem uso dessa medicação, se vocês conhecem alguém que faz uso, deixem aqui as sugestões e os comentários de vocês, ou então lá no meu Instagram, no DR Marco Abud. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!